Fala pessoal, tudo bem? Então vamos falar dos conjuntos numéricos. Por que a necessidade dos conjuntos numéricos? Por que se houve o estudo dos conjuntos numéricos? Quando as primeiras civilizações elas surgiram, houve a necessidade dos primeiros comércios. Uma pessoa trocava uma fruta com outra pessoa, trocava alguma coisa com outra pessoa, então precisava-se ter uma conjuntura estrutural ali que fizesse um modelo de compra, um modelo de venda. Então, geralmente eu trocava uma laranja, trocava uma batata. Então, as pessoas haviam essa troca. Um saco de laranja, certo? Então, o primeiro conjunto que a gente viu na história foi os conjuntos naturais, que eram os números 0, 1, 2, 3, 4, isso de forma infinita ali, certo? E conforme a história foi avançando, conforme as civilizações foram avançando, houveram a necessidade e a descoberta também de outros conjuntos. Quando a gente começou a falar de dívida, por exemplo, já se houve a necessidade dos números inteiros, ok? Então ele pega lá do menos infinito e passa pelo zero e vai embora, só que de forma inteira. Só que depois nós percebemos que existe também como fracionar as coisas. Então já veio aí os números racionais, certo? Que são as frações decimais, por exemplo, 0,5, 0,3, 0,750, ok? E também as dízimas periódicas. Quando uma divisão de um número pelo outro, ele dá um número com vírgula de forma infinita aqui, certo? Só que esse cara tem um período de repetição. Isso tem que se manter constante, ok? Então, exemplos aqui. Menos 1 sobre 100, que é uma fração decimal. O 0,3333 infinito, certo? 3 é o período dessa dízima. 0,5. E depois nós tivemos também os números irracionais, que aí nesse caso é um número infinito, igual ao racional, igual a dízima periódica, por exemplo, só que ele é não periódico. Ou seja, o que é não periódico? É um número infinito, só que não se repete, então ele é de forma aleatória, certo? Por exemplo, o número mais famoso que a gente conhece racional é o número π. A gente tem a raiz de 2, tem o e, que é o número de Euler, ok? É um número muito usado em matemática também. Por exemplo, aqui eu poderia escrever 1,8374912 e vai embora. Esse número apresenta algum tipo de repetição depois da vírgula? Não. Então ele não é uma dízima periódica, ele entra dentro dos irracionais. Quando o número é um número irracional, ele não pode ser representado por uma fração. Quando é uma dízima periódica, a gente pode transformar essa dízima em uma fração. A gente vai fazer isso num outro vídeo para vocês, certo? Então, existe essa conjuntura, essa estrutura organizacional, onde os naturais é o mais primitivo, eu tenho os naturais dentro dos inteiros, que por sua vez estão dentro dos racionais, e separado aqui está os irracionais. Só que todos esses caras estão dentro de um conjunto universo que a gente chama aqui de reais, ok? Que ele abrange todos os conjuntos. E só por uma questão de nomenclatura, quando eu observo um asterisco do lado de um conjunto, significa que ele está excluindo o número zero, ou seja, o número zero está impossibilitado de pertencer àquele conjunto. Quando eu vejo um sinal de mais do lado de uma letra de um conjunto, significa que ele só está usando números positivos, apenas as partes positivas. Se eu fosse, por exemplo, colocar o inteiro positivo, eu contaria do zero em diante aqui, eu não pegaria essa parte negativa. Se eu colocasse inteiro positivo e asterisco também, eu excluiria toda a parte negativa, o zero, e só contaria do 1 em diante. Ok, pessoal? Então tem que se ligar nisso. Da mesma forma que o z negativo, ele só pega a parte negativa dos conjuntos, ok? Então ele excluiria toda a parte positiva. Se fosse um z negativo e ainda com asterisco, ele excluiria toda a parte negativa e excluiria também o zero, porque quando eu tenho um asterisco, eu estou excluindo um zero, ok? Então, esse foi o nosso primeiro contato com essa teoria de conjuntos. Então a gente vai dar prosseguimento e ir avançando, ok, pessoal? Fica ligado aí. Tchau, tchau.